Boa noite, pessoas. Como estão? Boa noite, boa noite. Esperar o pessoal entrar. Como vocês estão? Bom, gente, hoje a gente vai ter uma live especial para falar de dois temas que eu amo muito, que é política e espiritualidade. E para isso eu chamei um amigo, Leandro Shoas, e a gente mais ou menos vai durar uma hora essa live. A gente vai conversar sobre esses dois temas e ampliando um pouco também a trajetória dele para vocês conhecerem. Peguei algumas perguntas que vocês fizeram também. E é isso, vamos ver como vai fluir. Vocês vão interagindo aqui nos comentários, tá bom? Vou chamar ele aqui. Boa noite, Leandro. Boa noite. Tá me ouvindo Tudo bem? bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tá tudo certo. Sim, tudo bem também. Então vamos lá. Ótimo. Como que você está te apresentando pra gente? Quem é você? E por que você vai vir falar pra gente um pouquinho sobre política e espiritualidade? Então, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Bom, posso contar. Você está me ouvindo bem mesmo? Eu estava com a sensação de que a internet podia estar falhando, não está não, né? Então, eu vejo o ativismo político entendendo política no seu sentido mais amplo, não só como aquilo, também como aquilo que acontece dentro das instituições democráticas, do parlamento, o judiciário, o executivo, mas com política como a participação do cidadão, né? O cidadão participando da vida pública, lutando pelo bem coletivo, buscando construir ações que sejam benéficas para toda a coletividade, entendendo isso como política. E aí eu entendo que esse sentido da política precisa ser carregado de uma conexão com o mistério, com o cosmos, com uma vida espiritual. Então, falar de política dentro da leitura que eu carrego dentro da minha história é tudo a ver com falar de espiritualidade. É praticamente um mesmo assunto. Uhum. E pode parecer loucura, porque as pessoas estão acostumadas, quando se fala a palavra política, relaciona isso com corrupção, com gente que não quer o bem coletivo e tal. Mas a gente precisa desconstruir um pouco essa história, né? Porque aquela ideia de que se eu não gosto de política, alguém vai gostar por mim e fazer ela por mim. Então, é por isso que a gente precisa dar sentido, dar significado, dar espiritualidade à política, né? E a minha trajetória, respondendo um pouco o que você perguntou, a minha trajetória sempre foi esse entendimento, né? Eu me vejo muito como um ativista, mas não um ativista somente esse que vai para uma manifestação com uma plaquinha e tal. Ativista, um ativista da luz mesmo, aquele que busca construir no espaço público ações que despertem a humanidade para uma expansão consciencial, para um entendimento mais amplo de como se organizar a vida no planeta. É assim que eu me vejo no mundo. Claro que quando eu vou no hotel e está lá escrito profissão, eu preencho outra coisa, eu preencho, sei lá, educador, preencho a minha formação acadêmica, que é de jornalista e tal, não preenche o ativista da luz. Mas é assim que eu pessoalmente me vejo. Então, ao longo da vida, eu fui construindo essa trajetória de desenvolver esse ativismo conectado com uma ideia de não violência, conectado com a cultura de paz, né? Conectado com como promover no mundo paz interior e paz no planeta de forma sólida mesmo, através de uma militância ativa, elaborando ações concretas. É assim que eu fui vendo. Eu fui tentando entender qual a melhor forma de construir esse ativismo conectado com espiritualidade. Uma grande referência que eu tive ao longo da minha vida foi a referência do Gandhi, do Mahatma Gandhi.
sim, é a referência inicial que eu tive, assim, que eu pesquisando uma forma de ativismo não violento, eu fui vendo que era uma pessoa, um líder político, e é isso que o Mahatma Gandhi era, um líder político, essa é a principal marca da trajetória dele. O bacana é que ele elaborava sobre aquilo que ele produzia. Esse é que é o diferencial que ele apresenta em relação a outros ativistas famosos, como um Martin Luther King, que inclusive hoje está fazendo o aniversário de morte dele, né? Um Mandela, vários desses caras super importantes, mas a diferença do Gandhi é que, ao mesmo tempo que ele agia, ele elaborava, ele refletia, ele filosofava sobre o que ele estava fazendo. Então, é uma pessoa boa para a gente estudar. Claro que é um personagem que tem algumas contradições, como qualquer personagem histórico, você vai encontrar aqui e ali alguns trajetos da biografia dele que talvez não fossem tão nobres, né, como qualquer pessoa. sim. Mas uma alma muito pura, né? E ele, inclusive, é o autor da frase quem acha que política não tem nada a ver com religião, né? Ele não usa a palavra espiritualidade. Quem acha que política não tem nada a ver com religião, ou que religião não tem nada a ver com política, não entende nem de política nem de religião. Quer dizer, faz sentido esse raciocínio dele, né? Eu preferiria que ele tivesse usado a palavra espiritualidade, mas faz muito sentido, assim, carregar a nossa ação política de um sentido divino, né? De uma conexão com seres vivos, né? Eu desejar que, através da minha ação ativista, eu produza um arranjo social que seja benéfico a todos os seres, hominais, animais, vegetais, e buscar construir isso, né? E a partir dessa referência que foi o Gandhi, eu fui viver na Índia, eu estudei profundamente as reflexões dele e estudei toda a elaboração sobre culturas de paz e trouxe para o Brasil, onde fundei um instituto que hoje eu presido, chamado Instituto Shanti Brasil. Esse aqui é um Instagram do Instituto, onde a proposta é promover cultura de paz, dentro dessa chave de se ver como um agente de mudança, um ativista da luz, uma pessoa que está no espaço, no mundo, para agir no mundo como um ativista de fato, mas conectado com algum nível de espiritualidade. Então, resumidamente, essa que é a minha trajetória, e respondendo a sua pergunta. Nossa, só te ouvir assim é inspirador, porque é alguém que realmente colocou em prática, né, o que estudou, o que foi visto como algo. E você pegou isso e trouxe para mim. Achei muito bonito o que você falou de despertar a humanidade para uma tão consciente. Porque realmente é esse momento que a gente está vivendo, né, de transição de valores, transição de visão de mundo. É importante que a gente se aproprie desse ativismo, né? Desse ativismo da luz, como você chama. Eu até tenho algumas considerações sobre isso do ativismo da luz, porque parece que de alguma forma nega a sombra, e eu acho que é sobre justamente olhar para a sombra e levar a luz lá. Então, é justamente nesse momento de encarar tudo que está distorcido, por exemplo, a política, né? Que você falou, às vezes a gente acha que política é só corrupção e mentira e roubo, mas tá assim porque a gente está distorcendo a essência do que é a política, né? Então, como levar luz para esse ponto de sombra, né? E que começa por uma mudança interna. Você falando de se ver como um agente da mudança, né? Acho que tem tudo a ver com essa questão do autoconhecimento como ato político, porque a mudança ela começa interna, né? Vou pegar o gancho também para você falar um pouco do seu livro, porque você até trouxe a questão do Gandhi, e o seu livro se chama Seja a Mudança, né? E aí o complemento é o Brasil visto e debatido a partir do legado de Gandhi. Então conta um pouquinho pra gente do seu livro. Sim, falo sim do livro, mas eu queria frisar que eu acho muito bacana essa forma de você trazer do autoconhecimento como ato político, né? Você frequentemente traz, na verdade, isso de alguma forma sintetiza uma parte do trabalho que você faz, e eu acho muito importante, porque e isso está em sintonia, a gente vai falar do livro, a gente vai falar do pensamento do Gandhi, isso está embutido na mensagem principal do Gandhi, que é a do seja a mudança que você quer ver no mundo, ou seja, a transformação do mundo começa na gente.
né? Por isso seja a mudança que você quer ver no mundo. Se eu quero muito mudar o mundo e transformar ele em um lugar melhor para viver, eu tenho que começar essa mudança dentro de mim mesmo, assim, começar a construir dentro de mim a realidade com a qual eu sonho. Construir o sonho dentro de mim, que é o mais desafiador, mas é o mais saboroso. Como é saboroso a gente olhar hoje e dizer, nossa, eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes da pandemia, né? A pandemia foi super desafiadora, mas, pô, eu sou uma pessoa muito melhor hoje. Como é gostoso se perceber melhor, se perceber com a consciência expandida, se perceber que você agiu ali como um pedreiro e construiu uma edificação dentro de você mesmo, né? Isso é muito saboroso, é muito potente. E isso demanda autoconhecimento, autoconhecimento como um ato político, né? E você construindo esse mundo com o qual você sonha dentro de você mesmo. Então, acho que essa é a principal legado do próprio Mahatma Gandhi, assim, essa é a ideia, que é a essência do que ele chamava de satyagraha, que a gente traduz como, traduzindo ao pé da letra, significa buscar a verdade, em busca da verdade, mas traduzindo o que significa, significaria um ativismo não violento, né? A essência disso é isso, assim, você transformar o mundo em 3 níveis. Primeiro, você transforma em si mesmo para ganhar legitimidade para ajudar a transformar a sua comunidade, as pessoas do seu entorno, para daí ganhar legitimidade a buscar transformações para o mundo, mudança para o planeta, né? E isso demanda olhar para dentro, olhar o que você está trazendo das sombras, né? Olhar para as sombras, legitimá-las como todos nós temos essas sombras, olhá-las como legítimas, mas encarar como um desafio gostoso, superá-las, levar luz para essas sombras, né? Não cair numa autoculpabilização, porque todos temos desafios, e a autoculpabilização não nos leva a nada, mas encarar como um desafio gostoso. Quero superar as minhas sombras, levar luz para elas e, de alguma forma, produzir um ser melhor dentro desse corpo, né? E aí, nesse sentido, Só você ia falar para alguma pegar isso coisa? que você falou, de Fala. que é muito bonito isso de você trazer até essa palavra, né? Como é saboroso se ver alguém melhor. Porque às vezes a gente tem uma ideia muito do peso, né? Da dificuldade de se tornar alguém melhor e realmente Sim, é olhar para esse desafio e ver, é um desafio, né? Eu vou ter que. Tem um esforço ali exigido, é um obstáculo que vai demandar da gente algo. Mas quando você diz que é saboroso viver isso, eu acho que é uma mudança mesmo de visão de mundo para a gente encarar esse processo. E, sim. assim, só para pontuar mesmo como isso já é um clique, assim, pra gente aqui que tá te Sim. ouvindo ter essa mudança de percepção. Mas pode continuar. Sim. Eu ia falar do livro agora, mas antes de entrar no livro ainda, eu quero sublinhar isso que você falou, assim, a gente entender que autoconhecimento demanda autocrítica, mas autocrítica é diferente de autoflagelo, né? Eu ser Uhum. capaz de olhar para mim e perceber o que precisa, quais os parafusos que precisam de dar uma regulada, né? E isso é uma autocrítica bacana. Agora, o autoflagelo, que eu chamei de autoculpabilização, ficar culpando a si mesmo, isso tem uma relação com o ego, né? Não, desencana, Sim. todo mundo tem sombra, todo mundo tem desafio. E a partir do momento que a gente desencana, entende que eu quero melhorar, mas também me aceito, eu me amo como eu sou, me amo desse jeito como Uhum. eu sou hoje, independente da melhora, mas mesmo assim eu quero melhorar, aí que se torna saboroso, né? Deixa de ser Uhum. saboroso quando a gente entra na culpa, né? Sim. Então, só queria frisar isso. E respondendo a pergunta que você falou sobre o livro, né? O livro se chama Seja a Mudança justamente nessa conexão, o nome foi escolhido pela editora, mas é essa conexão da principal frase do Gandhi, que é essa: seja a mudança que você quer ver no mundo. E, a ideia do livro é pegar o pensamento do Gandhi, elaborado há um século atrás, e interpretar o Brasil de hoje, né? Esse é o propósito do livro. Então, o livro tem capítulos sobre cada das áreas desafiadoras para o nosso país hoje. O livro fala essencialmente sobre o Brasil, quais os desafios para o Uhum. Brasil e
como, através do pensamento do Gandhi, interpretar o Brasil e buscar um país melhor para se viver. Esse livro foi lançado em 2018, claro que nesses últimos 4 anos muita coisa mudou no Brasil, a velocidade das transformações sociais está muito rápida, mas mesmo assim ele permanece na minha leitura bastante atual. Né? Ele é dividido por capítulos: a economia brasileira, o meio ambiente, a educação, é, o, a, o debate sobre racismo, que está muito vivo no Brasil hoje, né? O debate sobre a política, sobre o ativismo político. Tem um capítulo para cada um desses debates, né? O que dizia o Gandhi e qual é a situação do Brasil e como utilizar o pensamento dele para interpretar o Brasil. Claro que algumas coisas que o Gandhi dizia, o Gandhi foi um homem do seu tempo, um indiano do início do século XX. Então, algumas coisas que ele falou ficaram datadas, vistas no mundo de hoje, elas não são tão atuais. Mas muita coisa do que ele trouxe ainda está um debate extremamente vivo. Ele foi praticamente do ponto de vista do meio ambiente, por exemplo, o debate ambiental que ele fazia foi bem à frente do seu tempo. Ele já falava naquela época que se a gente continuasse com essa mentalidade produtivista, dessa aceleração de crescimento econômico a todo custo e tal, a gente ia destruir a tal ponto o planeta que a gente só tinha um planeta. E não ia dar conta de tanta demanda. Isso falado hoje parece óbvio, mas falado há 100 anos atrás era uma mente à frente do seu tempo. Né? O pensamento dele sobre a educação, o Gandhi dedicou mais ou menos uma década da sua vida construindo escolas, universidades e tal. Eu estudei em uma universidade construída por ele. E ele tinha um pensamento sobre educação muito à frente do tempo, já denunciando esse modelo de educação que é prussiano, nasce na Prússia, né, que é bastante produtivista, de crianças sentadas em fileiras e tendo que fazer prova e tirar nota, e sendo chamada a atenção, e aulas de 50 minutos. Tudo isso ele já desconstruía no modelo de educação que ele criou na época, que se chamava Naitalim, que quer dizer nova educação. Na língua original Gujarati e no hindi também, quer dizer nova educação. Então, um pensamento educacional bem à frente do tempo. Então, como pegar esses pensamentos e interpretar o Brasil de hoje? Então, acaba sendo uma contribuição boa, assim, que ela surgiu num movimento que eu fiz, não tinha intenção de escrever um livro na época. Quando eu comecei a anotar, eu estava lá estudando cultura de paz e o pensamento do Gandhi na Índia e eu já era super ativo aqui no Brasil, inclusive na política, e eu comecei a pensar o Brasil a partir do que eu estava aprendendo lá e comecei a tomar nota, né, e tentar interpretar cada área. Isso fazendo para mim mesmo, para o meu amadurecimento. Até no momento que eu reuni esse material e pensei, nossa, isso aqui dá um livro. Né? E num determinado momento ali em 2017, eu apresentei esse material organizado em 2017 para o Leonardo Boff, né? O teólogo Leonardo Boff. Sim. E ele demorou um tempão para ler, e eu falei assim, acho que ele nem leu, nem deu bola. Quando foi uns 3 meses depois, ele me mandou um e-mail dizendo, li seu material, acho que tem que ser publicado, ninguém fala no Brasil sobre Gandhi, e esse material precisa ser publicado urgentemente. Aí ele mesmo mobilizou uma editora, que é a Editora Paulinas, para publicar esse meu livro. Então, foi publicado muito em função desse aval do Leonardo Boff, que na prática foi meu primeiro leitor, né? Foi a primeira pessoa a ler depois de mim. Então, essa que é a história do livro. Nossa, maravilhoso! Eu amo Leonardo Boff. Eu já li livros dele e ele também tem uma mega participação na tradução dos livros de Jung, né? Da coleção da obra completa de Jung. Nossa, incrível! E, bom, você escreveu, então, no contexto aqui do Brasil de 2017, 2018, estava pipocando, né? A questão Dilma, Temer, Bolsonaro. Sim. Mas ainda foi anterior à ascensão do bolsonarismo, porque no início de 2018 o bolsonarismo ainda não era tão vivo, né? O bolsonarismo se solidifica no país ali por volta de maio, junho.
No Uhum. início do ano, as pessoas ainda reagiam assim, ah, esse cara não vai ganhar e tal. Uhum. É isso, ainda era. E naquele mesmo ano ele ganhou, né? Foi uma ascensão muito meteórica que Sim. tem a ver com uma série de elementos que o Brasil vinha vivendo e vem Uhum. vivendo até agora, né? Pois é, e aí quando a gente vê como é o retrato do nosso governo hoje, e você fala de cultura da paz, parece um contraste muito grande, né? Porque até no discurso dele é essa questão de é uma militarização, né? Colocar arma na mão das pessoas e, enfim, explica pra gente assim, que é leigo, o que que é a cultura da paz em si e como ela se instaura na prática. Sim, explico. Isso que você trouxe dando aqui, antes de entrar no conceito de cultura de paz, que você traz do desafio do momento histórico que a gente está vivendo, de ascensão de um campo político na sociedade brasileira, que eu interpreto como sendo fascista, Sim. interpreto isso não como um xingamento, mas interpreto do ponto de vista técnico. Tem Uhum. vários elementos que revelam nesse grupo político elementos de fascismo, as estratégias de mobilização, o autoritarismo, a recusa do papel da mídia, das instituições democráticas. Tem uma série de elementos que segundo os autores que elaboram sobre o fascismo, revelam que tem características claras de fascismo nesse grupo. E aí, nesse sentido, a gente, quando pensa, quando fala sobre cultura de paz num cenário como esse, é uma atuação meio dúbia, porque ao mesmo tempo Uhum. que é desafiador você falar sobre cultura de paz nesse momento, alguns conceitos se colocam muito em prova nesse momento. Por outro lado, nunca foi tão importante falar em cultura de paz no momento em que boa parte da população está defendendo pena de morte, está defendendo que direitos humanos é defender bandido, está defendendo que precisa armar a população para acabar com a violência, ou seja, ideias claramente violentas. Né? Nunca foi tão importante falar de Uhum. cultura de paz. Ao mesmo tempo, alguns conceitos se colocam em prova porque, de repente, você fala assim, quando você está falando sobre comunicação não violenta, você fala, tenho que legitimar opiniões diferentes da minha. Né? A gente fala muito isso, né? Mas como é que você Uhum. vai legitimar uma pessoa que está defendendo que torturar é tudo ok? Né? Então, você não pode Uhum. legitimar esse tipo de opinião, Sim. né? Como Não dá para sendo apenas tolerar o uma outra intolerável. opinião. Sim. Então, você precisa estabelecer um limite. Então, em uma série de momentos onde eu estou falando sobre cultura de paz, alguns dos conceitos da cultura de paz se colocam à prova. Alguém levanta Uhum. o dedo e fala, mas espera aí, né? Como é que eu vou respeitar uma opinião diferente da minha se hoje tem gente que diz isso, isso, isso? Né? Então, é complicado, mas ao mesmo tempo nunca a cultura de paz, promover a cultura de paz foi tão importante. Por isso que eu tô nesse momento trabalhando dia e noite, fazendo ações muito fortes para dar o máximo de mim, porque eu acho que esse é um momento, não acabou de começar talvez a guerra mais grave desde, desde a Segunda Guerra Mundial. Não sei se é correto afirmar Sim. isso, porque teve guerra do Vietnã, teve outras guerras aí também. Mas talvez essa guerra da Ucrânia seja mais grave porque tem o potencial de se transformar numa guerra nuclear ou na Terceira Guerra Mundial. Então, nunca foi tão urgente falar sobre cultura de paz, né? E entrando naquilo que você traz, que você pergunta, o que significa de fato cultura de paz, né? Dentro de uma leitura assim mais mais dos povos, se você pegar as universidades europeias, americanas, quando falam de cultura de paz, geralmente estão falando de, em uma chave de como se relacionar com conflitos e melhorar as relações de convivência. Em geral, esse é o conceito de cultura de paz. Se você vê um mestrado em cultura de paz, alguma coisa assim, em geral é disso que está falando. Como você trabalhar a sua habilidade de gerenciar os conflitos da sua vida, entendendo que conflitos são naturais, sempre surgem, não existe vida sem conflito. Então, como gerenciar esses conflitos no dia a dia e como melhorar as nossas relações de convivência como seres humanos. Uhum. Tá? Essa é a visão que é hegemônica, essa é a visão das Nações Unidas, por exemplo, sobre cultura de paz. As Nações Unidas estabeleceram que a primeira década desse milênio, 2000 até 2010, seria a década da cultura de paz,
eles publicaram um documento com as principais ideias do que significaria cultura de paz. É basicamente isso que estou falando aqui. Conflito e convivência, e principalmente o entendimento de que o conflito é natural na vida. Assim. O confronto é que não é natural, o confronto violento. Né? Mas o conflito é natural. Se você vive na sua casa, sei lá, com uma esposa, por exemplo, não é o meu caso, mas supondo que eu vivesse, eu posso amar ela profundamente, mas eu teria conflitos com ela, porque eu ia querer dormir com a luz apagada e ela com a luz acesa, por exemplo. E aí isso é normal numa relação, as pessoas são diferentes. O amor então, não esse nega o entendimento, conflito, né? exatamente, é. Então, trabalhar por cultura de paz é saber se relacionar com o conflito e não evitar o conflito. O conflito é inevitável. Mas, assim, eu trouxe para você o conceito mais chavão, o conceito das Nações Unidas, das universidades americanas. O conceito com que eu trabalho, ele é isso que eu acabei de explicar, mas ele é para além disso. Né? Ele é mais amplo. Ele envolve paz interior e paz com os seres de todos os reinos, natureza, animais. Então, a paz em todos esses sentidos. Então, eu falei dos 3 níveis, né? Interno, comunitário e planetário. Então, é trabalhar a paz dentro de mim, a minha paz interna, a paz na minha comunidade, então comunicação não violenta, né? E a paz no planeta, então sustentabilidade, né? Cultura regenerativa, entender. Então, é por isso que na nossa jornada Cultura de Paz, que é o nosso principal projeto no Instituto, que é um curso de 10 meses que a gente aborda todas essas questões, né? Começa falando dessa paz interna, né? A cultura de paz dentro de mim. Então, e não é só meditar, né? A mente vai direto para isso. Então, vou meditar para ter essa paz interna, mas não só meditar, é ter a atenção plena, conectada com o momento presente, é ter uma vida regrada, uma alimentação regrada, fazer exercício físico, tudo isso é paz interna. Né? A paz com a minha comunidade, com as pessoas do meu entorno. Então, eu vou trabalhar comunicação não violenta, vou trabalhar mediação de conflito, né? Processos circulares, círculos, rodas de conversa para dialogar sobre os conflitos e também sobre a convivência. Né? Tudo isso eu vou trabalhar. Né? Educação, como é que repensa a educação numa perspectiva de paz? Né? E a paz no planeta, como é que eu penso a paz no planeta? Então, no Instituto, a gente pensa falando sobre sustentabilidade, consumo responsável, né? Sobre vida simples, né? Uma simplicidade voluntária, uma economia que seja voltada para a preservação do planeta. Então, as novas economias, os novos modelos econômicos que preservem o meio ambiente. Né? E também o ativismo não violento. Como eu me colocar no mundo como um ativista, uma pessoa que se vê como um agente de mudança, mas de forma não violenta, né? Sem promover ódio, promovendo ações, mas que sejam amorosas. Então, tudo isso é cultura de paz para a gente, no nosso conceito no Instituto. É um conceito mais amplo, é um conceito importado da Índia. Né? Esse instituto que eu presido aqui dessa página, ele não foi elaborado nem fundado por mim, ao contrário do que quase todo mundo pensa. Ele foi elaborado na Universidade Indiana, onde eu estudei, Universidade Gujarat Vidyapith, fundada pelo Gandhi. Eles elaboraram o projeto do Instituto e eles escolheram o nome e pediram para eu criar. Então, ele trabalha com esse conceito de cultura de paz mais amplo, que envolve paz interna e paz planetária também. Sim. É bem interessante isso agora que você falou do nome, porque Shanti é essa energia feminina, né? A energia feminina está conectada com o nosso mundo interno e é Gaia, é a Terra. Então, esses 2 níveis, tanto interno quanto planetário, e sair só do que a gente pensa que é a cultura e a política, que é o que está fora de nós e é o sistema, né? Então, acho que ampliar isso é muito interessante. E já é esse resgate da energia feminina que é o que a gente precisa levar mesmo, tanto para a nossa vida individual, quanto para a comunidade, para a política, né? Esse olhar para o acolhimento das sombras, para as emoções, da nossa própria humanidade, de poder fazer essas rodas circulares, né? Então, tipo, trazer essa energia do feminino para poder ouvir mais. Então, eu fico muito feliz de ver que isso está realmente acontecendo, que está consolidado já, que tem
não só você, mas vários núcleos, né, de luz, vamos dizer assim, no planeta falando e visando a mesma coisa, uma mesma meta, né? Porque, inclusive, isso que você Uhum. falou da guerra, e também do governo atual, que você falou exatamente dessa análise, que não é um achismo, né? Uma análise que, sim, o governo ele tem essas características fascistas. É, para Jung, a gente fala muito sobre essa, essa energia que vai para os opostos, né? Então, se a gente está num governo que é assim e o mundo está entrando numa vibração de guerra, é natural que a gente olhe para o oposto, né? Então, que a gente busque o que, que é então a paz? Como a gente pode fazer diferente para não repetir os mesmos erros? O que, que seria um governo, então, que respeita, né, os direitos humanos e que consegue fazer totalmente diferente do que está sendo feito agora, por exemplo, respeito aos povos originários, a cultura que a gente tem aqui, a questão da própria natureza, preservação, enfim. Então, parece que esses contrastes fazem com que a gente consiga construir esse caminho do meio, né? Que eu acho que é esse caminho do amor mesmo, de poder transcender essas dualidades, mas que só pode acontecer de fato se a gente se une para fazer as coisas acontecerem, né? Tudo bem que sim, depende das ações conjuntas, né? As individuais e as coletivas, mas da gente realmente não perder a fé, né? De que a gente pode fazer isso acontecer porque já está acontecendo. Sim, com certeza, já está acontecendo. Está acontecendo muito mais coisa do que a gente imagina. Assim. Às vezes, a gente se desespera com algumas características do cenário atual do planeta, porque, de fato, o que é notícia geralmente são as coisas que não são muito de se celebrar, mas está acontecendo Uhum. uma revolução sutil nas garagens, nos porões, que as pessoas ainda não têm noção da Sim. capacidade que isso tem de transformação. Tem muita gente se Uhum. expandindo e muita gente projetando coisas boas, que a gente vai ter notícias positivas aí. Claro que a gente vai viver alguns desafios ainda maiores do que a gente está vivendo, isso é muito fato nessa Uhum. transição do mundo. Mas está acontecendo Sim. muita coisa aí e muito projeto interessante. A gente tem coisa para celebrar aí nessa nova humanidade que tem surgido. Eu encaro muito assim, como se a gente estivesse vivendo nesse momento a dor do parto, que é uma dor muito grande, muito profunda, mas que vai gerar uma criança muito bonita aí, que é a nova humanidade que vai habitar esse planeta. Tenho essa convicção. É bem isso mesmo. E por isso que é tão importante realmente ter esse olhar para a educação, né? Que você falou várias vezes. E a primeira característica, vamos dizer assim, que você colocou na sua mini bio ali é educador, né? Porque é plantar essas sementinhas, né? Semear esse novo futuro, essa nova É, cosmovisão. é, a gente precisa realmente ter um olhar bem diferenciado para a educação, assim, o próprio a gente pensa muito isso no instituto e inclusive os trabalhos que estão surgindo esse ano, não por a gente ter buscado, mas que porque tem surgido mais, tem sido muito nessa área de promoção de Uhum. uma educação mobilizada para a paz. Né? Então, a gente está muito mobilizado, muito atento a isso, assim, porque não é por acaso que as escolas são as instituições que menos se renovaram nos últimos 2 séculos. Não é por acaso, elas são estruturas fundamentais na promoção de um tipo específico de sociedade. Então, para se Molda, né? manter uma Modela. sociedade, ela modela. Então, para se manter uma sociedade absolutamente doentia como é essa atual, é preciso uma escola absolutamente controlada Uhum. por uma formatação de modelar pessoas para roteiros que causam sofrimento e infelicidade, né? E pregando que, enxergando esses seres humanos, ao invés de buscar esses novos seres humanos como tentar desabrochar a luz dentro deles, enxergando eles apenas como os trabalhadores do futuro, que Sim. precisam dominar conhecimentos muito elaborados para serem bons trabalhadores no futuro. Isso nas escolas tidas como supostamente melhores, porque nas escolas tidas como supostamente piores, as crianças são simplesmente mantidas ali para que os pais possam trabalhar. Na Uhum. prática é isso. E trabalhar em subempregos em geral.
sim. Então, a escola é uma instituição, claro, com inúmeras exceções, felizmente, mas é uma instituição que menos se renova no mundo. É uma instituição que ainda obedece aquele modelo, em grande parte, aquele modelo elaborado na Prússia no século XIX, aquele modelo de produtivista, de uma carga horária, de uma aula depois da outra, aulas de 50 minutos, fileira, uniforme, e grades, né? O que são as grades escolares? São uma mensagem dizendo: esse ambiente não é legal para você, você não vai ser feliz aqui. É uma É isso que está prisão. dizendo na grade. Porque se a escola fosse um lugar super saboroso, como deveria ser, um lugar que você vai para brincar, para desabrochar o seu ser, para se divertir, para ver os seus amigos e também para se informar e também para ganhar Uhum. conhecimento, mas conhecimento que tem que ver essencialmente da curiosidade e não só de uma pessoa falando lá na frente de um quadro negro, mas tem que Sim, ser através da curiosidade. Se fosse isso, não precisava de portão, não precisava de grade, não precisava de cadeado, todo mundo ia querer estar ali, porque é o ambiente da felicidade. Né? Então, as escolas são muito mal elaboradas. Né? Não tem ser no mundo mais curioso do que uma criança. Né? Ela faz. Já pois viu, é. no Instagram tem uma fala daquele humorista que diz que uma criança faz 4.000 perguntas por minuto. É tudo por que é isso, por que é... São super curiosos. Pega um negócio que abrir para ver como funciona. Querem descobrir o mundo, estão apaixonados pelo mundo, acabaram de chegar aqui, estão apaixonados pelo que estão vendo. Sim, Querem descobrir como é que as coisas funcionam. Por que não usar essa curiosidade para transmitir conhecimento? Né? O que você quer saber? Você quer saber isso? Então eu vou te ensinar isso que você quer saber. E não colocar uma sim. pessoa lá na frente com giz no quadro negro falando frases decoradas e uma pessoa que não tem seu salário respeitado, que tem que trabalhar em 300 lugares ao mesmo tempo para ganhar um salário miserável. Então a pessoa está frustrada, está triste, ele não está feliz de estar ali. Então Sim. é muito mal elaborada e acaba sendo o lugar onde se gesta essa sociedade do cansaço, sociedade profundamente doentia. Não existe uma forma de se remodelar o planeta sem se remodelar a educação. Não existe. A Total. gente precisa fazer uma revolução. E tem muita gente fazendo. Tem muita gente que está mudando a educação, principalmente no Brasil. Tem muitas escolas que estão fazendo experiências muito, muito bacanas. Assim. A gente Sim. também celebrar isso, não achar que é tudo ruim também. Não, com certeza. Eu mesmo fui conhecer em Guaporé, não sei se já ouviu falar a Escola Eni, do Thiago. Ah, maravilhosa. E, Essa não, escola é incrível. revolucionária. Você foi lá, Sim, e então? é muito bom Bacana. ir lá e ver que funciona, sabe? Tipo, Sim. uma vibração assim no coração. É igual te ouvir falando agora, assim, que é uma lucidez tão grande e de pessoas que foram e fizeram, né? Porque tiveram essa lucidez, essa luz que inspirou e falou: não, então se ninguém for fazer, eu vou fazer. E é isso, a gente precisa ir lá e fazer. Então, isso eu já queria juntar com duas coisinhas para a gente começar a encerrar, né? Tem mais 20 minutos. Você vai viajar depois. Mas duas coisas. É, Uma é você falar da sua jornada, porque tem gente perguntando se é curso online, enfim, tem gente interessada. E aí a gente pode falar como que funciona. E aí, a segunda deixa para depois. Então fala um pouquinho da jornada agora. tá bom. A Jornada Cultura de Paz, ela é um curso que vai de março até dezembro. Já teve um módulo, então se uma pessoa se inscrever hoje, a pessoa vai assistir esse primeiro módulo online. As aulas são todas gravadas, o curso é todo online. São 30 aulas. Então são 3 aulas por mês, sempre no terceiro final de semana de cada mês. Em Uhum, abril, a aula vai ser agora no dia 8, né? Na sexta e no sábado, porque abril é muito cheio de feriado, então teve que ser uhum, agora. Mas, em geral, as aulas são no terceiro final de semana de cada mês. Então, uhum, você precisa se comprometer do seu tempo somente um final de semana por mês, né? Até uhum, dezembro. E aí vão ser 10 meses onde você mergulha na cultura de paz, mas mergulha mesmo, assim, uhum, sobre todo esse aspecto da paz interior, da comunicação não violenta, justiça restaurativa, processos circulares, novas economias, educação para a paz, ativismo não violento. Né? A gente fala sobre tudo isso. Mediação de uhum, conflito, né? Novas formas de gestão comprometidas com a transformação, um novo olhar para a saúde, né? Uma saúde integral, comprometida com a paz. Então, a gente fala sobre todos esses temas ao longo de 30 aulas, são 17 educadores,
né? Esse ano aumentou, até ano passado eram 14, agora são 17, né? Eu sou um deles e eu sou chamado de educador guia porque eu vou conectando os pontinhos dos diferentes módulos, né? Agora, nesse final de semana, é o módulo sobre comunicação não violenta. Então, Uhum. quem quiser se inscrever, ainda está aberto as inscrições, ainda tem a disponibilidade de 8 pessoas novas entrarem. É só entrar aí, a gente fez um desconto somente hoje, talvez a gente deixe ali até umas 9 horas da manhã, até foi um pedido Uhum. da querida amiga, e a gente deixou ali Aí, um gente, desconto pelo aproveitem. valor, Inclusive, eu pelo quero, valor eu de... quero muito participar, eu vou falar com você depois, porque me interessa muito, ainda mais eu que tenho essa vontade Sim, mesmo de entender melhor a questão política, ter isso como background vai ser essencial. Então aproveita, gente, porque sim. o desconto é para quem está aqui na live, quem está ouvindo agora e vai procurar aí para até amanhã às 9 conseguir já fechar esse pacote da jornada. Sim. Entra aí que os links estão todos aí na bio. Só entrar e se inscrever. Do Se Chante tiver Brasil. alguma dúvida, me liga. Isso. Então tá, gente. Então é isso. E aí, a outra coisa que eu queria saber é que eu acho que é a dúvida geral, assim. Depois eu vou até abrir um pouco a caixinha de perguntas que o pessoal fez. Mas, na prática, o que que a gente, como pessoas que, vamos dizer, espiritualizadas, podem fazer, né? Então, o que que você daria como sugestão, assim, de ação pra gente? E para o nosso público, assim, que é mais jovem, né? Enfim, o que que você acha que dá pra fazer? Sim, eu vou falar. Esse é o tema que a gente fala num dos módulos, que é ativismo não violento. A gente fala exatamente sobre esse tema, né? Então, eu vou tentar aqui dar uma resposta resumida para esse tema que ocupa Aham. 3 das nossas aulas. Eu acho que uma primeira coisa que a gente precisa fazer, todos nós, é primeiro não se deixar tocar pela desesperança. Hum. Esse é o primeiro elemento assim, que eu trago para vocês. Assim. Eu sei que tem muitas notícias nos jornais que nos desanimam, sei disso, sei que a gente está vivendo um momento profundamente desafiador de pandemia, de guerra, de colapso climático e tudo isso ao mesmo tempo, um governo que não necessariamente nos representa, pelo menos a mim não, Não. tudo isso ao mesmo tempo, e às vezes as pessoas são tomadas pela desesperança, pela sensação de que está tudo dando errado, mas lembro que a gente conversou aqui na live, nós dois falamos sobre isso, assim, tem Uhum. muita gente boa fazendo coisa boa, isso nem sempre é notícia, Uhum. mas tem muita gente boa. Nunca teve no planeta, em toda a história da humanidade, tanta gente com a consciência expandida como temos agora. Nunca teve. Tanta gente desperta para a necessidade de uma nova humanidade. Nunca teve. Vivemos a melhor fase do mundo nesse sentido. Por Uhum. mais que as desgraças estejam por toda parte. Então, esse é o primeiro elemento. Não perca a esperança. Né? E se conecte com a ideia de que você pode. Né? Eu não posso fazer nada. Não, você pode. Estava até conversando isso com uma outra amiga. Assim. Tem aquela parábola, não sei se é parábola o nome, é aquela historinha do passarinho que pega água com o biquinho e vai jogar no incêndio. Aí pergunta para o passarinho, mas por que você está tentando apagar um incêndio com uma gotinha d'água? Ele diz, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Né? É bem bacana isso. Né? Você pelo menos contribuir com a sua parte, mudar o seu entorno. Quando você dá um bom dia para a pessoa, você vai comprar um pão na padaria, você dá um bom dia para a pessoa que te vendeu o pão, você não tem ideia da mudança que isso aquela pessoa pode estar profundamente deprimida porque não está conseguindo pagar uma conta e o seu sorriso melhorou o mundo dela. E ela já vai tratar melhor a pessoa com quem ela é casada. E essa pessoa vai chegar melhor reverbera, entendeu? As Aham. nossas boas ações reverberam, elas vão produzindo significado nas outras pessoas. Então, um bom dia, um sorriso, ele reverbera, como a pedrinha que bate no lago Uhum. e vai as ondas. Então, esse é o segundo elemento. Né? E o terceiro elemento é que eu aconselho a quem é jovem e quer construir alguma coisa, envolver-se com alguma coisa. Envolver-se.
Ah, mas nenhum partido político me representa. Funda um movimento. Não tem nenhum movimento social que me representa. Funda um, você e seus amigos. Né? Se nenhum te representa, você vai criar o que te representa, com a cara que você quer dar para ele. Mas funda um. Né? Para mim, a questão mais importante é do meio ambiente. Então, dedica a sua vida a isso. Dedica cada segundo da sua vida. E isso faz tão bem para a gente, porque a gente, quando estende a mão, isso volta, isso é uma lei da natureza, né? A lei de ação e reação. Você, quando entrega um prato de comida para alguém que está com fome, isso vai voltar para você, o universo vai trazer de volta para você. Então, quando você está... para mim, a principal questão é o meio ambiente. Eu vou elaborar formas de se agir para o meio ambiente melhor. Então, você vai se envolver com algum movimento, com um debate, tentar ver quem são as pessoas que pensam como você, Sim. estar próximo das pessoas que pensam como você. E essas pessoas vão naturalmente te mobilizar para se movimentar nessa direção. Né? Então, você vai criar o seu movimento, você vai criar ações. E aí, estudar o ativismo não violento é muito, muito bacana, porque tem um autor que se chama Gene Sharp, que ele é um ator norte-americano, que ele elaborou diferentes ações que a gente pode, quando a gente quer fazer ativismo não violento, a gente pode pensar diferentes ações. Você pode, se a sua causa é, sei lá, já dei muito como exemplo o meio ambiente, vou falar sobre educação. Se a sua causa é educação, você pode fazer uma manifestação, então você pode fazer um grande mural na praça, chamando a atenção das pessoas para a educação, ou você pode elaborar um jogo, como eu já fizemos aqui no Instituto, através do jogo as pessoas se conscientizarem dos desafios da educação e aí elas se conscientizam divertindo-se, né? Essa que é o bacana de você. Isso é ativismo também. Você elabora um jogo, estuda como se construir um jogo para, através do jogo, a pessoa se conscientizar de um tema. Né? Aqui no Instituto, a gente elaborou o jogo da cidadania, que antes, quando foi criado, se chamava jogo da política, que é basicamente a pessoa entender o seu papel de cidadania, de participação na vida pública, através de um jogo. Né? E jogando, se divertindo, dando risada, você vai entendendo o que é cidadania, como é que você participa de uma cidade melhor. Então, isso é ativismo, isso é atuar por um mundo melhor. Né? Então, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Né? O Gene Sharp é muito bacana que ele vai apontando, né? Escrever uma frase no céu. Tem uma ação que eu acho muito, muito interessante que fazem na Europa, que é, por exemplo, para denunciar o excesso de plástico. Né? Hoje tem plástico em tudo, nas roupas tem plástico, você vai no supermercado, né? Eu vou pouco nesse lugar que é o supermercado, mas quando você vai, tudo tem plástico, tudo está embalado em plástico, plástico para tudo. Aí, isso plástico é petróleo, plástico é emissão de gases poluentes, é tudo isso. Né? Então, na Europa, eles fizeram uma ação de ir no supermercado, fazer as compras, e quando saem para o lado de fora do supermercado, tirar de dentro das embalagens de plástico, botar em outras embalagens e deixar o plástico lá no supermercado. E aí fica aquela pilha de plástico enorme no supermercado, que é uma forma de conscientizar as pessoas. Olha quanto plástico que tem nesse lugar, né? Então, isso é ativismo, né? Isso claro que vai ter que ter esse supermercado vai dar trabalho ali para algum trabalhador que vai ter que tirar aquele plástico, mas não existe ativismo sem algum nível de trabalho, né? Então, a gente pode elaborar ações e ações concretas, né? Mesmo assim, se você sente que o que você pode fazer pela humanidade é rezar ou meditar, então faça isso. Né? Isso faz o potencial vibratório de uma oração ou de uma meditação, principalmente se você estiver fazendo junto com outras pessoas, que amplia ainda mais, é muito potente. Né? Muito potente. Se é isso que você pode fazer, faça isso. Vai fazer bom para todo mundo, inclusive, principalmente para você. Sim. Só não deixe de fazer aquilo que faz seu coração vibrar, né? Porque isso vai reverberar, como você falou, as boas ações vão reverberar. Só trazendo aqui, porque quando eu fui fazer a pergunta, eu falei pessoas espiritualizadas e alguém falou, não existe pessoa não espiritualizada. E realmente me retrato, porque não é isso que eu gostaria de ter falado. Agora eu vou reformular então. Mas nós que temos a mesma visão sobre a espiritualidade, o que a gente pode fazer em relação a isso? E realmente, não existe pessoa não espiritualizada, assim como não existe política sem espiritualidade, né? Que a gente estava falando.
Exato, Porque tudo é exato, político e tudo perfeito. é espiritual, não existe separação, né? Então, tudo que a gente está fazendo, cada ação, cada pensamento, cada atitude, vai reverberar, seja de forma positiva ou negativa, ela tem um impacto tanto interno quanto externo, né? Para mim, a grande mudança, a grande transição é justamente a gente passar dessa lógica de separação, porque essa separação é o que faz eu sentir que alguém pode me atacar e eu preciso me defender, ou eu preciso atacar, e isso reverbera na guerra lá na Rússia, por exemplo, né? Então, É, todo movimento de separação também, que me separa da terra, que me separa dos animais, das plantas, enfim, do meu passado, da história da humanidade. E a gente passar para essa visão de mundo da unidade, da interconexão, porque já é, né? E sempre foi, sempre vai ser. Essa é a verdade essencial do planeta que a gente está aqui, de todo o universo, né? Então, dos átomos às estrelas, tá tudo conectado. E aí, eu acho muito interessante isso que você trouxe quando a gente foi falar de ação, porque às vezes a gente fala, nossa, será que então eu preciso me candidatar num partido para então sentir que eu estou fazendo algo efetivo? Bom, se o seu coração vibra para isso, sim, faça isso. Mas se não, não precisa ser uma coisa tão mirabolante assim. Mas eu acho que é muito bem desse lugar do autoconhecimento, de você saber o que, que vai fazer sentido para você, e aí faz. Porque se a gente não faz aquilo que faz sentido pra gente, a vida perde sentido, né? Então entra num estado depressivo, ansioso, em que você, tipo, quer fazer algo e não sabe o que fazer, porque você não se conhece, né? Então é tudo uma cadeia que vai soterrando a gente, né? Então, então eu não sei o que fazer, não vou fazer nada. É pior ainda. E aí, quando você diz dessas coisas simples e que também podem ser mais complexas, eu acho muito interessante, porque realmente está na nossa mão escolher uma possibilidade. Tem infinitas possibilidades, né? Tem infinitos campos de atuação e de ativismo, seja na educação, no meio ambiente, questão de segurança pública. X, tem milhões de formas de você fazer algo diferente. Eu acho que uma boa pergunta, um bom norte é o que você falou mesmo. Se ninguém está fazendo, né? Se eu não encontrei uma causa ainda ou algo que me represente isso que é o meu ideal, vai lá e faz, né? Eu acho que é muito o que me inspirou e que fez a gente se conhecer quando eu estava no começo lá do 1133, que eu, tipo, fui inspirada por uma visão numa meditação, né? De que eu via a galera toda reunida em Brasília, meditando, celebrando. E eu quero fazer isso. Então, os últimos anos da minha vida foi: eu quero juntar pessoas para estar lá. Pode ser uma pessoa, pode ser só eu lá, mas pode ser 100, pode ser eu 1000, não estarei lá com interessa. você. É o que faz meu coração vibrar. Sim, eu estarei lá. Então não vai ser mais só uma pessoa, Estaremos mas com lá. certeza Tá bom, ó. Quem estiver aqui na live também e já me conhece, já tá conhecendo aqui o Leandro também, saibam que isso vai acontecer esse ano. Guarde dinheirinho aí para é, viajar para Brasília, que a gente vai estar lá. sim, eu me Bom, sinto, sublinhar que eu me sinto bem representado por isso que você fala aí, e só assim, rapidinho, só falar que essa aham, questão da unidade que você traz, da necessidade de a gente ver que tudo existe porque está em conexão, né? Essa é a essência da reflexão sobre cultura regenerativa, toda a vida está conectada, e por isso que a gente é tudo, na verdade, e a unidade de tudo que existe, né? E isso é a essência também do pensamento sobre o ativismo não violento, né? Você ser um ativista entendendo que a pessoa que eventualmente está num determinado debate como seu adversário também é seu irmão. Também precisa ter o sim, seu posicionamento eventualmente legitimado, né? Seu irmão ou irmã, né? E sim. precisa do diálogo, né? E quem entra no diálogo também entra com a possibilidade de ser convencido de que talvez quem precise de transformação é a gente, né? Então, é isso que eu queria frisar. Assim, essa ideia de unidade ela também está muito presente no Satyagraha. Né? A ideia de que o que você, usando uma frase do Gandhi, combata o mal, mas não o agente do mal. Né? O que Uhum, você combate é uma ideia, não é uma pessoa. Pessoas são sim, para serem amadas, são exato. parte de nós, são nossos irmãos. E justamente isso, assim, eu lembro perfeitamente. Eu acho que foi você, inclusive, que me falou. Tá, mas a manifestação é o quê? Vai ser sobre o quê? Né? Porque não adianta ir lá e fazer algo contra, né? Porque você já está alimentando essa Isso. energia da separação.
E aí eu falei, não, É, realmente não é contra esse governo, não é contra o Bolsonaro pessoa, não é contra o sistema, né? Porque tudo fica muito abstrato também. Mas é a favor de uma nova visão, a favor de essa isso. essa renovação dos nossos valores, né? Para mim, fica muito claro que a gente precisa ter uma meta em comum. Parece que os movimentos no Brasil eles são muito dispersos e cada um levantando uma bandeira diferente, quando a gente, como humanidade, poderia levantar a mesma bandeira, né? E nem sei se é uma bandeira em Sim, si, mas tipo de só relembrar mesmo por que a gente está aqui e estar ali por isso, né? Sendo exemplo e mostrando para as pessoas, gente, o que a gente está fazendo aqui, sabe? Porque olha o tanto de possibilidade que a gente tem na mão e que a gente pode fazer diferente. A economia a gente criou, a gente pode fazer diferente, né? A política do jeito que tá, a gente criou, a gente pode fazer diferente. A educação. Então, é um momento de muita borbulhação criativa, assim. Então, acho que isso é uma coisa que inspira muito e que realmente qualquer pensamento ou sentimento de desesperança que venha é, tem que ser abraçado e transformado, porque não acabou, a gente ainda tem tempo, ainda tem o que fazer, muito trabalho para fazer, inclusive. Agora é o momento de colocar tudo isso em jogo, né, nesse jogo da vida. E eu começo até a tremer quando eu falo disso, porque acho que não existe nada que me inspire mais do que pensar que isso é possível, porque é possível. Se a gente está aqui falando disso e pensando, nossa, realmente é possível, já aconteceu, já é possível. é, com certeza. Assina embaixo. Bom, gente, agora só para a gente terminar, então, eu vou responder junto com o Leandro, algumas perguntas que a galera fez. São só 3 perguntinhas que eu escolhi. Eu vou até Tá colocar bom. aqui. Aqui. Tá, não dá para mostrar na tela, mas é o seguinte. Alguém perguntou assim: é viável a criação de uma sociedade espiritualizada baseada apenas na espiritualidade sem religião? O que você acha sobre isso, Leandro? Eu acho que no longo prazo, assim, opinião pessoal, acho que no longo prazo a tendência é que espiritualidade seja vista como uma coisa só, de todo mundo, de todo mundo. E os diferentes sistemas de crenças sejam vistos somente como formas diferentes de se exercer uma mesma espiritualidade. Então, acho que a tendência, como diz a própria música do John Lennon, né, o Imagine, fala também de um mundo sem Uhum. religiões. Acho que a tendência é que as diferentes formas de se trabalhar a espiritualidade sejam vistas apenas como isso, diferentes formas de se trabalhar a espiritualidade. A tendência é que a religião planetária seja simplesmente o amor. Exato. E é isso que é a base do 1133, né? Porque quando a gente fala de uma cosmovisão amor-centrada, e que o amor é alfa mor, né? Então, alfa, que é o primeiro princípio, e mor, que é literalmente maior, superior, alfa mor é o princípio superior. Então, só disso, é uma chavinha que vira, nossa, amor é o princípio superior. Como que eu posso trazer isso? Porque isso é político, isso é o norteador da minha vida individual, é o norteador que poderia estar aí guiando a educação, né? Enfim, é o amor que Sim, realmente deveria ser, né? O nosso guia principal, e isso abrange todas as formas de expressão de amor, dentro da religião, ou enfim, todas as formas de amor. E para mim, essa resposta também perfeito. é uma resposta positiva. Eu acho que pensar em um estado laico não quer dizer um estado sem espiritualidade, né? Eu acho que a espiritualidade é justamente esse respeito com o humano e de realmente coexistir todas essas formas de espiritualidade, mas que ela é inerente a tudo que a gente faz, né? Então, para mim também no futuro isso já nem seria uma questão, já a priori a gente saberia que isso é unidade com tudo que existe. É, é isso. Segunda pergunta, você quer falar alguma coisa? Não, só Tá. concordando com o que você falou. Segunda pergunta. Qual você acha que é a medida mais urgente que deveria ser tomada na política hoje? A medida mais urgente, uma coisa que tem me mobilizado muito é a necessidade, não sei se é a medida mais urgente, mas uma coisa que tem me mobilizado muito é ver mais mulheres na vida pública, né? A política brasileira é muito com participação excessiva de pessoas que se veem como homens, né?
E isso acaba carregando, claro que todos nós somos homens e mulheres, temos yin e yang dentro de nós, mas acaba sendo uma energia muito yang e menos yin na política. Então, essa é uma mudança Uhum. necessária. Mas as principais transformações na superação desse grupo político que está no poder e que precisa sair, porque está, de alguma forma, destruindo o país, os principais desafios são, principalmente, na minha perspectiva, ambientais. Né? Não é à Sim. toa que o Supremo Tribunal Federal está tomando iniciativas nesse sentido, espero que avance. De se interromper essa sequência de medidas de dano ambiental que estão Uhum. sendo causadas e que são mais graves, na minha opinião, porque elas podem o colapso climático pode extinguir a vida humana no planeta. Eu acho que isso não vai acontecer, mas tem esse potencial de acontecer. Total. Então, é algo bem grave e o Brasil está contribuindo muito para que esse problema se agrave mais ainda. Gostei muito disso, em relação à medida, né? Ter mais participação das mulheres, porque realmente o Canadá, por exemplo, colocou como obrigatoriedade, né, 50%, 50%, isso eu achei bem interessante. Mas quando essa pergunta veio, a primeira coisa que me apareceu assim também foi a questão ambiental. E aí até tem esse exemplo de dois vizinhos nossos aqui na América Latina, eu acho que é o Equador e, se não me engano, a Bolívia, que colocou Pachamama como uma entidade política, né, na Constituição. Na Constituição. E isso para mim foi incrível, a gente poderia muito pegar isso como exemplo também, o Brasil que está aí com tantos problemas nessa área e realmente ver como um sujeito de direito, né? Sim, sim. O Equador e a Bolívia colocaram. Você está falando ainda, né? Não? Aqui deu uma. Pode falar. Não? O Equador e a Bolívia colocaram Pachamama e os direitos da natureza na Constituição, né? E acho que o planeta precisa dar esse passo que foi dado por esses dois países, de debater os direitos da natureza e dos animais, tão importante quanto os direitos humanos, e também resgatar um conceito chamado de bem viver, né? Bem viver em português, que dos Uhum. povos indianos, os Quechua chamavam de Sumak Kausai e os Aymara chamavam de Sumacamana, alguma coisa assim, que é traduzido como bem viver. Resgatar esse Uhum. conceito dos seus povos originários para colocar na sua Constituição, transformar em política pública e tentar que a humanidade caminhe para uma formatação, uma forma de organizar a vida que preserve esses direitos de tudo aquilo que é vivo. Né? Acho que é Sim, uma iniciativa interessante, claro que tem inúmeras contradições, sim. mas é uma iniciativa bem interessante que a humanidade precisa dar esse passo também. E a última coisa que perguntaram é: tu acredita que quem não se trabalha primeiro não pode ajudar o mundo? Eu acho que é uma pergunta bem difícil de responder, porque eu acho que as coisas são meio que concomitantes. Então, se alguém que não tem muita consciência sobre si, mas está dando o melhor para ajudar o mundo, ela já está ajudando e está tudo bem. Mas que É, a efetividade da consciência, né, de você estar tá se trabalhando e aí trabalhando no mundo é, dessa forma que o interno e o externo se relacionam com consciência, eu acho que é mais interessante só em termos de consciência mesmo, porque para quem não tem, mas ainda está fazendo o melhor que pode dentro das suas possibilidades, tá tudo certo, sem julgamentos. também acho. Eu concordo, pensei na mesma direção. Assim, se a pessoa está dando o melhor dela para a transformação planetária, ainda não tomou consciência completa dos seus desafios internos, ela está dando o melhor que ela pode. Então, bacana Sim, nesse sentido. Mas claro que quanto mais eu me transformo, quanto mais eu expando a minha luz interna, mais potencial eu ganho de transformar a realidade. total. Bom, gente, que É conversa isso, boa. então. Leandro, quem sabe a gente faz uma outra live aí. Para quem quiser, Vamos então, fazer. participar da jornada, só procurar o Chant, né? Tem o Chant Brasil, tem todos os links aí na bio, né? Para a gente se inscrever. Sim, E para sim. encerrar, então, eu acho que, não, gratidão demais por esse papo, me inspirou muito, vou Eu que sair daqui agradeço, adorei. vibrando. E queria que você deixasse uma mensagem final, assim, pra gente.
A mensagem, uma mensagem final que eu deixo é, primeiro, assim, antes da mensagem final, se alguém me procurar aí, portanto, alguém pode tentar se inscrever na jornada e pode dar algum problema e me procurar, eu vou estar viajando agora, pode ser que eu demore um pouquinho, 1h30 para responder, mas eu vou responder, pode E lá ficar também tem tranquilo. como comprar seu livro, ver como que os Acho que, outros trabalhos. acho que comprar meu livro não tem essa informação lá, depois eu tenho que checar. Tá, Mas é só perguntar que eu respondo. tá bom. E sobre a jornada, tem todas as explicações ali no Linktree. E a mensagem final que eu queria deixar, eu falei um pouquinho sobre isso no meio da nossa live, é a gente não se deixar dominar por esse sentimento de frustração e desesperança. Uhum. A gente pode muito, a gente pode muito mais do que a gente imagina. E a gente está vivendo, como eu disse, somente a dor do parto. Uma criança belíssima vai nascer com muita dor, estamos sentindo essa dor, vamos legitimar essa Uhum. dor pode ser que em algum Existe. momento ela aumente mais um pouquinho, vamos legitimar que é legítimo, estamos sofrendo em alguma perspectiva, alguns mais e outros menos, mas essa é a dor do parto. Um bebê lindo, que é a nova humanidade que vai habitar esse planeta, está por nascer, e eu não tenho dúvida nenhuma de que vai nascer e que em algum momento celebraremos a superação dos desafios que se apresentam. Essa que É eu isso queria aí. falar para o final. E te agradecer muito, Maravilhoso. adorei Eu nossa acho que é. conversa. Ai, gratidão. Foi muito, muito bom mesmo. E a galera que também tá agradecendo, falou que amou. Que bom mesmo, gente. Gratidão por cada um que esteve aqui com a gente, pelas perguntas também. E é isso. Que essas mensagens, esse diálogo, esse debate, né, reverbere no nosso coração e pelos próximos dias aí em vocês também, né? Que seja inspirador e que a gente possa fazer dentro das nossas possibilidades o que faz o nosso coração vibrar. E é isso. Gratidão, Leandro. Boa noite, boa viagem aí pra você. Um beijo. Valeu, tchau. Um beijão. Tchauzinho. Tchau, tchau, gente. Um beijo.